pregação, já Pai do Senhor, a igreja está, mas a gente vai renovar as pregações aqui com a glória e a graça de Deus, tá certo? A paz de Deus repouse sobre a igreja, sobre os santos, né? A gente diz que santo só, os católicos, santo só. Eu sou santo, você é santo no sangue de Jesus. Porque santo significa separado do pecado. Ele é um santo no sangue de Jesus que o separou do pecado do mundo, né? Ele é santo no sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos dá ousadia de entrar diante do Pai, no Santíssimo, do Santo dos Santos, e aliviar a glória de Deus manifestada sobre a nossa vida. É isso que vamos fazer agora, fazer um clamor para que a glória de Deus se manifeste na nossa vida, nos perdoe, nos lave com o sangue de Jesus, nos dê vida nova para entender o projeto e as coisas de Deus cada vez mais na nossa vida, com cada vez mais bênção e profundidade. Graças a Deus, Pai, pelo poder do sangue de Jesus, nos coloca esse sangue eterno, Senhor, nos dá livramento, nos protege, nos livra, perdoa, Senhor, dos nossos pecados, as pés sem medida do teu sangue sacerdotal, nossa mente, nosso ouvido, Senhor Deus, também o entendimento de Ti, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos falar na palavra de Deus, hoje que se encontra no livro de Hebreus. Hebreus é um livro que fala do povo de Deus, são os hebreus, né? Escreveu esse livro, foi esse mesmo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, a carta aos hebreus. Apóstolo Paulo, a carta aos hebreus. Apóstolo Paulo, né? Depois de Filemon, eu acho que é o apóstolo Paulo. Irmãos, a palavra de Deus que temos hoje vai ser direcionada à nossa fé, à nossa caminhada, as coisas que Deus preparou já dentro do nosso coração. O sangue de Jesus vai ser aspergido dentro da palavra do Espírito Santo e nós vamos alcançar bênção e bênção eterna. Ela se encontra no livro de Hebreus, né, capítulo 11, do 1 ao 6. Capítulo 11, do 1 ao 6, que nos diz: a natureza da fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Versículo 4. Pela fé Abel ofereceu a Deus sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Glória a Deus pela palavra eterna de Deus, o Evangelho eterno, que agora faz parte cada vez mais da nossa vida. Glória a Deus. Como os irmãos viram que a fé, ela é o combustível que liga com Deus. Às vezes a gente está pensando que Deus não nos ouve, mas Deus nos ouve. A religião, pessoal, significa religar. E a gente fala com Deus através da fé, né? A fé, ela nos liga com Deus. A fé, ela dá a condição de vermos o invisível,
de esperarmos aquilo que não temos ainda na nossa mente. E sem fé é impossível agradar a Deus. A fé, ela traz entendimento de Deus. Ela traz entendimento da palavra de Deus, daquilo que pode agir sobre a tua vida. A fé, ela faz do homem um vencedor. Certo, pessoal? Vários apóstolos, servos, figuras do Evangelho, apóstolos, servos de Deus, patriarcas, conseguiram obter êxito no seu testemunho com Deus através da fé. Este é o papel do povo de Deus, ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Aqui como nos fala, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. A fé é isso que eu falo, né? Ela dá entendimento de um Deus eterno, de um Deus que vive no seu trono e não depende do homem para nada, né? Irmãos, o Espírito Santo, ele tem falado no nosso coração. A palavra é uma semente que ela é depositada dentro do nosso coração. E com a fé, com o trabalhar essa palavra, ela nos dá fruto. Ela produz um fruto. Para quem crê em Deus, para quem tem fé em Deus, esse fruto, ele tem estado mais presente na nossa vida. Graças a Deus. O Espírito Santo, Deus, o Senhor Jesus, que estava lá em Gênesis, está aqui e vai estar até o último dia, está na glória. É necessário que se tenha fé para buscá-lo, porque a palavra diz que quando me buscardes de todo o coração, eu ouvirei, atenderei o seu clamor e sararei suas feridas. O projeto, o entendimento do homem é irrelevante diante de Deus, que não é matéria, né? Jesus, ele quer falar, ele quer transbordar essa fé dentro do nosso coração, né? Assim como transbordou a fé em Abel, em Noé, em Enoque e todos os personagens e patriarcas do Antigo Testamento. Você vê o quanto é interessante a sensibilidade do Espírito Santo, a fé que temos em Deus, nosso Pai. Deus, ele fala com a sua igreja. Ele fala conosco. Aqui mesmo, lá no livro de Gênesis, e o Espírito Santo pairava sobre a face das águas, né? Ele observando, ele querendo fazer morada, né? E descer totalmente de fato para a terra e habitar com o homem, né? Você vê a fé, o que é Jesus, o que é Deus, o que é o Espírito Santo. Pela fé, diz aqui, ó, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. A fé é aquilo que liga com Deus. Somos filhos de Abraão. Abraão é o pai da fé, né? Deus disse que iria dar a Abraão como se fossem as nações por herança. Ele ia ser o pai como se fossem de milhares de todas as estrelas do céu, né? Pois ele estava querendo ter um filho e alcançou esse filho, né? E Abraão, ele é o pai da fé, porque nele se achou fé. Como em Enoque se achou fé, que andou com Deus e Deus o tomou para si. Em Abel se achou fé e ele alcançou bom testemunho. Mas tudo isso está dentro do projeto de Deus para a tua vida, para a nossa vida.
processo de restauração, um processo de intimidade, um processo no qual Deus tem mais liberdade de operar, né? Porque também ali com Abel, aquela novilho, aquelas ovelhas, já apontava para o Senhor Jesus. A prefiguração do Senhor Jesus ali no Antigo Testamento, né? Caim, da sua plantação, ele pegou, mas o novilho que Abel ofertou a Deus, das suas primícias, Caim também, mas o Abel, ele apontava para o Senhor Jesus, né? Que haveria de vir e ser sacrificado por nós para nos abençoar, nos dar força. Aconteceu aquela coisa lá com Caim e Abel, e o primeiro crime, né, homicídio, através daquela situação de Caim e Abel, entrou no mundo. Mas Deus, que fala com o homem, restaurou os filhos de Adão e Eva. Teve Caim e Abel. Abel morreu, ficou Caim, aquele sinal foi embora. Não sei onde está até hoje, não sei, está bem perto ou não. E nasce Adão e Eva tem outro filho, não se encerra por ali. E dá-se o nome de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva. Dessa descendência, geração, nasce o Senhor Jesus Cristo. Deus, a fé, pessoal, é como um cimento que liga a gente, liga um tijolo com a massa, constrói. A fé, ela vai falando ao nosso coração. Como eu falei, como você espera uma coisa que você está esperando, então você não está esperando. A fé é justamente para isso. A fé é a certeza daquilo que não se vê, né? Deus, ele quer operar, ele quer colocar fé no coração do homem. A fé, ela vence o mundo. A fé, ela traz entendimento de um ser superior e temor no coração dos filhos de Deus. Isso também os faz seguir o seu caminho, o caminho de um eterno. Como fala aqui, só para termos entendimento também. Aqui, ó. Som aqui. Deixa eu ver aqui. Enoque foi transladado, né, pela fé, ele foi levado. Enoque, contemporâneo a Noé, ele era alguma coisa de Noé, bem pertinho da geração. Se ele tivesse caído na geração de Noé, né, ele não tem condições de andar com Deus. Ele fez o seu papel, pela fé alcançou testemunho, andou com Deus e não provou a morte, pois tem sua recompensa aquele que coloca sua fé em Jesus. Enoque, ele sabia quem era o Criador. Ele tem entendimento geral de que a palavra de Deus está estipulada, está dentro do coração e foi que o fez. Dentro de nós há uma bússola que sempre aponta para o norte. Estava falando atualmente. O problema do homem não é ter carro, se formar, e é bom, porque a ciência lá Deus nos dá a condição de produzir nosso remédio, nossa roupa, nossa vestimenta, desde o princípio. Mas o problema do homem é aceitar o Senhor Jesus, é estar com Deus. O que resolve o problema do homem é Deus, não um carro, formação acadêmica, riquezas, né? Isso não é o problema do homem. O problema do homem é a falta de Deus. E alcança-se Deus pela fé, né? Uma palavra que diz:
Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus e foi, de maneira que o invisível veio a existir das coisas que não são visíveis. O homem, ele não tem direção na vida. Ele coloca sua inteligência a funcionar. E é bom, né? Porque a palavra diz que o povo sofre por falta do conhecimento de Deus, né? Mas Deus ele tem se preocupado e dado os seus sinais de glória para o homem, né? Dando as orientações de como ele deve se dirigir nessa terra. Quando o homem entender que a falta de Deus no seu coração é o necessário e Deus pode suprir todas as necessidades, ele vai viver em bonança, ele vai viver em vitória, ele vai viver com todas as vitórias que o reino celestial pode dar ao homem. Você vê aí sistemas políticos, você vê prédios, você vê violência, você vê a Laodiceia, você vê a democracia, você vê sistemas ideológicos, mas quando o homem entender que o problema dele é a falta de Deus, aí ele vai resolver todos os seus problemas, inclusive a salvação. Inclusive a salvação. Louvado seja Deus. Lá, quando foi retirado do Éden, faltou, de lá para cá, faltou a presença de Deus. Então, só vai ser resolvido esse problema quando Deus ele entrar de novo dentro da vida do homem. Ele vai passar a ter paz, vai passar a desfrutar das coisas de Deus. Então, Enoque é uma figura de um servo fiel. Abel, o Sete mesmo, que veio de acordo com o que Deus dava. Os antigos, os patriarcas, né? E também Noé, né? Que passou pregando para o homem que Deus ia trazer um juízo sobre a terra. E assim entendeu-se um cumprimento desse juízo quando ele entrou na arca e Deus fechou a porta, né? Assim será também quando a porta do Evangelho se fechar, que é a porta da graça, onde estamos, onde posso falar de Deus, posso crer em Deus, posso buscar Deus, posso invocar a glória do Altíssimo, e o Altíssimo se manifesta como um Deus eterno dos séculos, que manda no homem e faz o que é melhor para o homem. Para Israel, falta de Deus. Não obstante, as questões políticas, as questões administrativas serão resolvidas. E não pense que lá não tem Deus não, viu? Tem operações de anjos. Viu? Do mesmo jeito ficou lá. Derrubou os primeiros templos. Nabucodonosor foi romano. O segundo, né? Está sendo construído aí o terceiro. E está aí o Muro das Lamentações. Diz que Deus não opera não, que é o restante do templo de Salomão que ficou lá. Não pense que Deus não opera não, opera gigantescamente. Porque Deus ele faz o que quer, como quer, do jeito que quer. Tá certo, irmãos? Então, todo esse contexto, Deus ele quer mostrar que o homem ele precisa ter fé. Ele precisa estar inserido num contexto de fé. Porque não dá para viver longe deste mundo sem não ter fé no Criador. Né? Aí, ó, Martin Lutero. Aí, acho que os séculos passados, operação de Deus. Era um católico, era um padre. Sem Deus tem misericórdia. Era um padre, mas foi usado por Deus, né? Onde estava nos mosteiros, na Idade Média, estava nos mosteiros, perseguido pelos outros padres, pelo clero, mas ele clamava
e autor do hino Castelo Forte, cantado pelos cristãos hoje em dia. Ele clamava: nenhuma condenação àqueles que estão cobertos pelo sangue de Jesus. Eu havia coberto pelo sangue, esse versículo aí, e que alcançava redenção e dada ao homem, não à religião. Sabe, as questões das imposições do inimigo sobre a nossa vida. Aí ele pregou 95 teses, 99, na igreja de Nuremberg, por ali, não sei. E ali dizia que a salvação ela vem pela fé, né? Não pelas obras. Você é bonzinho, se você é isso não leva a Deus. Deus não quer bonzinho. Sabe qual é o problema das religiões? Não tem um salvador, né? Você pode ser bonzinho, você pode ser religioso, mas se você não tem um salvador e se relia com um salvador, aceitando, tendo fé nele, que ele pode te salvar. Uma das teses de Martinho Lutero é que a salvação ela vem pela fé e não pelas obras. Então, a espada, que é a própria palavra, né, que foi aberta, o reino dos céus através de Martinho Lutero, ela feriu Lúcifer. Era feliz Lúcifer e Lúcifer caiu, né? Está caído cada vez mais até hoje, porque a palavra, que é Jesus, que é a palavra de Deus, ela foi divulgada e hoje um monte de gente pode ler a palavra, entender e alcançar melhor salvação, porque o inimigo dizia que era pelas obras, pelos titilares das moedas alcançava cada maior parte. Questão de religiosidade, e a espada, que é Deus, ela mais uma vez pegou a cabeça da serpente. E hoje eu posso te dizer isso, que a salvação vem pela fé e não pelas obras. Foi um padre, vamos falar apologia babilônica, um padre. Deus, como eu falei no princípio das nossas pregações, Deus não vem buscar um povo, não. Vem buscar uma placa de igreja, não. Vem buscar os servos dele, onde quer que os servos deles estejam. Né? Então a própria espada, que é o próprio Deus, feriu Lúcifer, e hoje temos condição de ler a palavra de Deus. Deus o atacou. Ele está derrotado lá, ferido, por causa de um padre. Né? Graças a Deus. Louvado seja Deus. Então, a fé é importante ter a fé, é muito importante ter fé, porque sem fé, como foi dito, sem fé é impossível agradar a Deus, é impossível, né? Irmãos, graças a Deus a igreja tem fé em Deus, né? Porque a palavra de Deus, ela é estrutura para o homem, e a gente alcança os milagres, a salvação pela palavra de Deus, né? Vou falar um testemunho meu aqui que eu tenho. Eu não entendia das coisas de Deus muito, como até hoje não entendo, entendeu? E eu pedia muito a Deus para Deus falar comigo através de dons. A palavra lá em Abacuque, ou Sofonias, acho que é Abacuque, né? Derramarei meu espírito sobre toda a carne. Velhos e jovens profetizarão, terão sonhos. Quando eu passei a ter fé no Criador, eu ia até enxergar melhor esses dons, enxergar melhor as operações do Espírito Santo, ouvir melhor o Espírito Santo proclamando o cortejo glorioso das bodas do Cordeiro, né? Para os seus milagres. Eu passei a impor minhas mãos, não porque o pastor mandou, mas porque eu tive fé, né? A impor minhas mãos e pessoas serem abençoadas e curadas. Eu passei a abrir minha boca e falar o Evangelho, porque um dia eu tive fé
eu acreditei em Deus, certo? Eu passei a ver as operações de dons espirituais de madrugada, dons espirituais de manhã, de noite, de dia, de tarde. Deus falando através de visões, falando através de sonhos, falando através de sensibilidade, a voz mais audível de Deus no nosso coração. Porque a gente crê num Deus que fala, não num Deus que está morto, um Deus que fala. Deus, ele fala ao teu coração. Se você não ouve, pede a Deus, você vai ouvir a voz de Deus. Filho, vai por aqui, filho, vai por aqui. A voz da palavra diz também que é mansa e delicada, graças a Deus, né? Nós conhecemos quando o Espírito Santo ele testifica dentro do nosso coração. Então, se a gente crê e serve a um Deus que fala, glórias a Deus, não há nada melhor do que isso. Deus que quando você ora, ele lhe responde. Quando você pede uma bênção, ele faz. Quando você invoca, ele determina. Quando você clama pela bênção na família, ele dá, né? Então a gente serve a esse Deus que fala com o seu servo, que anda com o seu servo. Ali como estava sempre com o povo de Israel, certo? Até os dias de hoje, né? Guiando o povo no deserto, guiando lá. Isso Deus falando também aqui. Guiando o povo aqui nos patriarcas, guiando o povo aqui com Caim e Abel, guiando o povo com Enoque, né? Isso é a voz de Deus que atravessa os séculos, atravessa a nossa vida, que nos fez, que um dia soprou na nossa narina e hoje temos essa estrutura eterna dentro da nossa vida, né? Essa estrutura eterna que está em nós, que aponta sempre para a eternidade, né? Porque Deus ele fala ao nosso coração. Se hoje ouvirdes a minha voz, né? E não endureçais o vosso coração, né? Ele entra, ceia conosco, nós ceamos com ele, ele começa a fazer morada no nosso coração. Ele começa a fazer morada no nosso coração. E aí a gente passa a ter mais intimidade com Deus, né? E Deus, a experiência, Deus fala cada vez mais glorioso conosco. Porque quando foi visto ele na glória, glorificado, como nós estamos também pela fé, vendo ele que fala, a salvação é alcançada pela fé, não pelas obras. A voz dele era como a voz de muitas águas, torrão, gigante, a voz de muitas águas, né? Então essa voz ela tem unidade, tem sido cada vez mais forte. Hoje Deus fala pela palavra, a gente entende a palavra, né? Glória a Deus, graças a Deus, igreja, que Deus fez isso com o Márcio, faz isso com você também. Só é amá-lo do coração, ele faz isso, né? Boca fala que o coração está cheio, né? Você está entendendo? Amanhã fala por um sonho profético. Amanhã você começa já a sonhar com alguém da sua casa. Amanhã você vai para a igreja, ele fala com você na igreja, né? Vai falando cada vez mais forte, cada vez melhor, cada vez mais expressivamente a você. Porque a voz dele é como a voz de muitas águas, né? É uma voz eterna, vindo do trono de Deus para nós, né? Falando mais precisamente, porque o templo, Deus fala também ao templo, né? Fala com o templo, com pão, com mel, né? Todas as profundidades que ele tem falado conosco, né? E às vezes, pessoal, uns sonhos antigos que ele fala ao nosso coração, em muito tempo a gente vem perceber. Sendo nisso também, não só o Senhor Jesus, mas o Espírito Santo fala. Porque o Espírito Santo, ele deixa bem claro também o papel do Espírito Santo, que ele é fiel.
quando ele derrama uma bênção a nós, ele segura essa coisa nesse tempo da graça. Ele está conosco até o último dia, né? Aonde ele colocou a bênção, ele restaura ali pela fidelidade do seu Espírito. É algo maravilhoso a fidelidade do Espírito. Como eu um dia pensei que não ia voltar para Deus, mas a fidelidade do Espírito Santo ouviu meu clamor, deixou diante do Pai, e hoje eu sou servo de novo, testemunhando cada vez mais da palavra de Deus. Graças a Deus. Pela fé a gente alcança, né, cada vez mais a voz da intimidade de Deus e as operações de Deus. E voltando para os dons que ele derrama na igreja, cada vez mais o poder de falar, o poder de pregar, o discernimento de todas as coisas. Quem é Deus, a gente passa a perceber, a gente passa a ter autoridade no mundo espiritual, né? Principalmente também quando vem o batismo, né? A gente morre para o mundo, dá testemunho, morre para o mundo e volta para revive para Deus. Toda aquela questão nossa, ela é enterrada ali na imersão, né? Eu acho que a imersão aí morre e depois volta. Morreu para o mundo e vive agora para Deus. Passa a ouvir melhor, passa a ser membro do corpo invisível do Senhor Jesus. Ali o Senhor Jesus começa a mostrar, como posso falar para vocês, mais debilidades da igreja, o que você pode fazer em favor da igreja, o que você pode, essas coisas assim práticas do dia a dia, né? Como você pode atuar melhor amando o seu Salvador, né? Amando o seu Salvador. Então, Cristo, ele quer trazer esta bênção para dentro do nosso coração. E não só esses tipos de operações do Espírito Santo, né? Que é figura de 9, né? Deus nos armou 9 dons na igreja, né? 9 dons. Mas cada vez milagres gloriosos. Vamos falar um testemunho. Só um minutinho para você. Nossa, o testemunho foi glorioso. Pela fé, irmãos, o mundo pela fé, Enoque andou com Deus. Abre os olhos, irmão, desperta. Deus está do teu lado, falando cada vez mais, bem pertinho assim, de ti, bem pertinho de ti. Né? Teu testemunho na minha casa, porque ele tinha fé em Deus, ele foi salvo com a fé dele. Eu chamei a palavra viva, eterna, dentro do nosso coração. Glória a Deus. Porque ele creu em Deus e ouviu melhor a voz de Deus. A voz inconfundível de Deus, a voz de muitas águas. Tem um testemunho no meu lar. Nossa, testemunho simples que eu vou dar agora. Eu estava morando perto da capital, aqui do estado onde eu moro. Era evangélico e se eu vou orar, né, eu sou evangélico, né, prego a palavra de Deus, sou batizado faz 26 anos, 2 décadas e 6 anos de conversão. Muito tempo, né? Graças a Deus. Eu vim da capital e o ônibus, eu orei, e o ônibus parou na rodoviária. E Deus dizendo assim, ore, que você é evangélico, você pode até salvar pessoas na viagem, né? E ore, fique orando, fique em clamor pelo sangue de Jesus, em clamor. Sei que ele mandando orar. E o ônibus parou na rodoviária porque tinha dado uma chuva bem grande. E metade da pista, irmão, desabou todo assim, foi um buraco. Um negócio de 5 metros de distância de um buraco. De profundidade de 10, 8, 9, 6, 7, né? E ali a gente pôde parar. Você vê a sensibilidade do Espírito Santo e a experiência da fidelidade de Deus, que é eterna. E ali a gente não parou na rodoviária, porque Deus ia dar uma chuva que quebrou a pista. E ali um senhor parou na rodoviária.